Irmãos, para mim é uma alegria muito grande estar aqui nesta casa, a casa onde a gente recebeu a preparação, né? Nós recebemos, são momentos emocionantes estar aqui, né? Sinto normalmente nervoso para ocupar o culto aqui desta capela. Numa outra situação, algum tempo depois, o coração uma alegria muito grande, ver os irmãos, rever alguns outros irmãos, professores, olhar para vocês que estão se preparando também, e pesa sobre os nossos ombros também a responsabilidade de transmitir para os irmãos alguns dados e os desafios relacionados à evangelização e à defesa da fé frente a outros segmentos religiosos. Hoje, particularmente, nós vamos ver o desafio da evangelização e da defesa da fé cristã ao mundo islâmico. Para introduzir um pouco os irmãos e compartilhar algo bem pessoal também a esse respeito, esta realidade, a realidade do desafio da evangelização do mundo muçulmano, é uma realidade que vinha me chamando a atenção desde os dias de adolescência, logo depois de professar a fé cristã. Quando morava ainda em Recife, me veio às mãos alguns dados e me impressionaram as estatísticas relacionadas ao percentual de adesão à fé islâmica nos países, particularmente do Oriente Médio e outros segmentos. Eu me lembro de ter passado um tempo orando por aquela realidade. Não imaginava que um dia viesse eu mesmo a me dirigir a esta parte do mundo como um missionário para falar do Evangelho de Cristo ao mundo muçulmano. Eu me lembro também que quando vivenciei a convicção no coração de um chamado de Deus, eu tinha uma admiração profunda pelo trabalho missionário, mas tinha muito receio. E eu lembro de ter orado ao Senhor, dizendo: Senhor, eu vou começar como pastor. Se eu sobreviver, aí eu penso nesse negócio de missões. E o que ocorre é que depois que a gente passa pela casa, pelo seminário aqui, e os desafios trabalhando como seminarista, depois como pastor, o desafio do ministério pastoral é encantador. Dá as suas dificuldades, suas dores de cabeça, como são próprios do ministério. Mas isso me absorveu de forma tremenda. A pessoa pela qual me apaixonei e venho amar, tinha um medo tão grande que eu disse: você deve ter tentado errado, ter entendido errado esse negócio de missões, porque ela tem receio, então não faz sentido. Foi essa mulher que Deus me deu para amar e que me ama também. Só que ocorre que o coração dela também foi mudando no final. Então agora eu não tinha mais desculpa, não é verdade? Hoje, se você fala com alguns dos meus filhos, eu estava compartilhando com o reverendo Ageu, um deles hoje minha esposa foi lá na escola, e ele diz para os professores e tudo: eu sou missionário, tá? Pelo que tem 6 anos de idade. De tal maneira, irmãos, que falar sobre esta realidade me é falar um pouco de realidades ou de desafios que têm estado no meu coração há muito tempo. É tanto que na minha carreira, se eu posso falar carreira, ou nas minhas pesquisas acadêmicas, eu acabei por priorizar a pesquisa sobre a evangelização do mundo muçulmano. Tive a oportunidade de estudar no Centro de Pós-Graduação em Bujamp, fazendo especialização em missiologia, depois a validação no Mackenzie e a dissertação no mestrado de Ciências da Religião, tudo falando sobre a evangelização de muçulmanos. E imaginava que a minha contribuição seria estudar, né? Quem sabe algum dia ter a oportunidade de ensinar no seminário, quem sabe. Mas aí o Senhor foi encaminhando esta situação. De tal maneira que para mim também é um desafio. Nós cumprimos as partes preparatórias da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais e fomos surpreendidos na reta final, quando já estávamos para sair, com algumas questões de saúde que nos seguraram um pouco mais. Então a orientação da PMT para nós hoje é permanecer neste primeiro semestre aqui no Brasil. Estamos aqui em São Paulo, vamos fazer mais um exame e, se tudo der negativo, né? Em outras palavras, se a saúde estiver ok, entre julho e setembro nós deveremos partir para o campo da Albânia, um país da região dos Balcãs, sudeste europeu, de maioria muçulmana. Eu gostaria de começar lendo um texto bíblico. Aqueles que têm a Bíblia em suas mãos, eu convido a abrirmos na primeira carta de Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo número 3. A semana teológica deste semestre versa sobre evangelização e apologética. São 2 temas que estão relacionados, porque nós não temos como falar propriamente da evangelização sem falarmos de uma defesa da fé. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Assim nos diz a palavra do Senhor: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom?
Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Eu creio, irmãos, que aquela realidade vivenciada por Pedro nos dias dos primeiros séculos da era cristã, quando a igreja cristã começa a experimentar algumas perseguições, podem servir de pano de fundo, de situação, de contexto, de dificuldades religiosas, quando nós pensamos também na evangelização dos muçulmanos. Eu pretendo dividir a minha fala, essa palestra nesta noite, em basicamente 2 momentos, ou 3. O primeiro, nós vamos apresentar um entendimento da apologética e da evangelização dos muçulmanos, como nós compreendemos o desafio apologético da defesa da fé e da evangelização a povos de maioria muçulmana. O segundo, um apanhado histórico geral desta religião, de como foi o seu desenvolvimento até os dias atuais, e por fim, quais as aplicações e os desafios da tarefa evangelística e apologética propriamente frente ao mundo muçulmano. Pois bem, baseado nesse texto, algo me chama a atenção. A palavra de Deus nos diz no verso número 15: santificai a Cristo em vosso coração. Os irmãos bem sabem que o entendimento bíblico para a palavra coração, desde o hebraico, o em hebraico, envolve uma ideia mais completa do que a gente está acostumado a pensar. Nós nos referimos normalmente ao órgão, e sabemos que nem é propriamente o órgão, o centro das emoções. Mas, biblicamente, coração envolve 3 aspectos do gênero humano, da condição humana. A sua cognição, ou seja, a sua compreensão, a sua mente, aquilo que você acredita, a sua emoção, aquilo que você sente, e a sua volição, sua vontade, os seus desejos, suas decisões. A palavra de Deus apresenta uma reunião aqui entre o ato de santificar a Cristo em nosso coração com o pedir razão da esperança que há em nós. Portanto, estou me apropriando aqui do sentido de uma apologética responsiva, entre uma compreensão, aquilo que eu entendo, que eu sinto, que eu tenho vontade de fazer, e tudo isso com uma apologética em resposta àquele que pedir razão dessa esperança que há em nós. Curiosamente, isso é bem aplicado ao contexto islâmico, como nós vamos ver um pouco mais adiante. No versículo 16, nós vemos que Pedro fala, com mansidão e temor, uma postura de espírito, nós podemos dizer assim, de emoção, o vosso procedimento não seja, portanto, difamado. Então, diz respeito à ação. De tal maneira que eu penso que o final do versículo 15 e o verso 16 relacionam isso. Por que estou falando isso, irmãos? Eu gostaria, com essas palavras, dar um toque do que eu entendo ser uma apologética apropriada para o mundo islâmico. Nós não podemos falar numa defesa da fé focada exclusivamente na argumentação racional. Há muito mais elementos relacionados e barreiras entre o mundo islâmico e o mundo cristão do que simplesmente conhecimento ou conteúdo intelectual. E isto diz respeito também às respostas e aos impactos que causaram sobre a emoção e a compreensão e a reação natural que os muçulmanos têm, em linhas gerais, quando pensam na aproximação histórica que o cristianismo lhes deu. E também, quando nós falamos numa defesa de fé, numa evangelização, muito vai envolver as nossas decisões e a nossa postura. Porque, como veremos, não apenas a palavra de Deus nos trata como um ser integral, envolvendo a nossa compreensão, a nossa emoção e a nossa volição, mas também o mundo islâmico enxerga a realidade como um todo. Eu me lembro quando iniciei o meu ministério, aqui sendo pastor auxiliar na zona leste de São Paulo, um dia pela manhã apareceu um jovem numa congregação que eu tomava conta. Aquele jovem apareceu meio perturbado, sentou no banco da igreja e ouviu toda aquela aula de escola dominical. Ao final, ele me procurou, e ele estava visivelmente perturbado,
e disse, eu gostaria que você me desse um pouco da sua atenção. Eu fiz, sim, claro. Ele disse, olha, eu estou com um problema e eu não sei se tem perdão para mim. Eu fiz, qual é o seu problema? Ele disse, eu fui criado como qualquer outro, a maioria dos outros brasileiros, como católico, mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito triste, e uma das coisas que eu admirava é aquelas pessoas de convicção. Eu via reportagens sobre pessoas que tiravam sua própria vida, estavam dispostas a tirar outra pela uma fé, e eu comecei a achar que deveria ouvir esta realidade. Entrei em uma mesquita, em pouco tempo eu entrei num treinamento, me converti ao islamismo, e quando eu recebi um treinamento eu fiquei assustado. Veio um líder da Índia falando que o islamismo aqui no Ocidente não tem nada do islamismo legítimo, que a gente tem que voltar às raízes do verdadeiro Islã, e está disposto a perder a própria vida e a tirar a vida, se for possível, em nome da fé. E eu não quero mais seguir esse caminho, mas eu sei que dentro é um caminho sem volta. O que é que eu faço? Eu falei, eu não sei o que é que você faz. Eu sei que há perdão para você sim, você não está perdido para o inferno, não. Se arrependa que Deus lhe dá perdão. Ele disse, mas o que eu tenho que fazer? Eles me deram uma pancada de livros aqui, eles me deram uma pancada de livros para eu ler, para eu estudar. Rapaz, o que é que eu faço? Eu devolvo. Não, vai lá devolver não, vai ficar pior para você. Dá para mim, né? Ainda para aquele espírito de seminarista, né? Todo livro, não, dá para mim que eu guardo para você, você não precisa. Estou com eles até hoje. Assim. Mas, gente, aí eu me lembro que eu cheguei para... Ele ficou tão perturbado, eu fiquei com dó dele. Eu disse, rapaz, vamos conversar, vamos almoçar aqui em casa. Aí eu entrei, falei, Veridiana, eu convidei o jovem para almoçar aqui, aquele que veio do Islã. Você é doido? E se eu tentar matar a gente? Não, não vai tentar não. Aí eu voltei, dei uma outra desculpa lá qualquer e tudo, e disse, não, vamos fazer o seguinte, depois a gente conversa melhor. Resultado, aquele moço nunca mais voltou na congregação. Eu não peguei o nome dele, eu não peguei telefone, eu não peguei nenhum dado. Mas aquela cena eu nunca mais esqueci. Um jovem desesperado, com medo de morrer, querendo sair da fé islâmica, e isso não ocorreu, gente, em outra parte do mundo, ocorreu aqui na cidade de São Paulo. Eu me lembro também, porque foi no ano de 2001, que o mundo como um todo assistiu estarrecido àqueles ataques do 11 de setembro. A minha esposa estava preparando café, eu estava no quarto ainda, quando ela me chama para ver no Bom Dia Brasil as imagens dos ataques às Torres Gêmeas do 11 de setembro. A partir dali, definitivamente, entrou na agenda de discussão da realidade do Ocidente, o mundo islâmico e o mundo oriental. Em todas as categorias, jornais, revistas não param mais de falar sobre isso. Livros, best-sellers como Caçador de Pipas, excelente livro inclusive. O cinema hollywoodiano agora encontrou um novo inimigo. Os russos, na época da Guerra Fria, agora mudou para o mundo muçulmano. Nova York sitiada é um desses exemplos, mas há tantos outros. A verdade é que o mundo se viu chocado com aquela situação. E isso faz parte de discussões não apenas acadêmicas, objetos de estudo de dissertações de mestrado, teses de doutorado, mas tem sido de uma profunda discussão entre sociólogos, por exemplo, no continente europeu, porque tem assistido um crescente número de muçulmanos vindo de ex-colônias europeias, ocupando as cidades principais e andando pelas ruas. Pessoas que tiveram a oportunidade de andar pelas ruas das principais cidades da Europa podem confirmar esse fato de que não passa-se mais despercebida presença muçulmana naquele lugar. Meus queridos, esta realidade está diante de nós. Nós temos, dentro do nosso país, um grupo crescente de pessoas seguindo a religião islâmica. Há confirmada pela Polícia Federal extensões da Al-Qaeda, por exemplo, na tríplice fronteira, Foz do Iguaçu, Ciudad do Leste e Puerto Suárez, lá na Argentina. E isso saiu em reportagem da Veja e tudo mais. E nós? O que nós temos a dizer sobre esta realidade? De que maneira nós, como igreja brasileira, igreja evangélica, igreja presbiteriana, temos pensado sobre o nosso papel e a nossa contribuição à evangelização desses povos? A verdade é que, para ficar um pouco mais complicado, de 3 anos para cá, nós temos assistido um episódio conhecido como Primavera Árabe, que tem sido narrado assim, mas também tem sido objeto de profundo estudo por parte de cientistas políticos e sociólogos, tentando entender que movimento é esse. O que é a Primavera Árabe? Eu confesso que no primeiro momento o meu coração se encheu de esperança. Eu disse, esses países vão se abrir
é a oportunidade de nós entrarmos como missionários e evangelizarmos. Mas depois de 3 anos da Primavera Árabe, o que nós temos assistido é que os ditadores, se era difícil o convívio com os ditadores, pior ficou sem eles. Porque eles eram, em primeiro lugar, políticos, interessados na prosperidade dos seus países. E agora, via de regra, a queda desses ditadores tem assistido à ascensão ao poder de partidos fundamentalistas religiosos. E a igreja cristã, seja de que segmento for, tem sofrido dentro do contexto da Primavera Árabe. Neste exato momento que nós estamos aqui reunidos, irmãos nossos de fé e confissão, da Igreja Presbiteriana da Síria, por exemplo, estão sofrendo dificuldades. Igreja Presbiteriana na Síria, algumas têm sido bombardeadas. Literalmente. O que a gente tem a dizer? Até quando a gente vai ficar vivendo, pensando se essa realidade existe mesmo ou não? Quando é que ela vai nos afetar? Será que nós precisamos experimentar algum atentado em nosso próprio país para imaginarmos que isso tem respeito ou desrespeito a nós também? A tradição árabe reconhece serem os árabes e os descendentes de Abraão através de Ismael. Ismael, que foi fruto da união de Abraão com Agar. A história nos mostra que, após a expansão missionária do cristianismo no primeiro século, os povos do mundo então conhecido foram evangelizados, dentre eles árabes. Árabes vieram a conhecer a Cristo e seguirem a Cristo Jesus. A maioria, contudo, da população árabe, com o decorrer do tempo e com o passar dos séculos, acabou caminhando e se conformando a uma idolatria. Esse povo tem origem e vivenciou durante muito tempo, ainda tem uma prática muito tribal. O próprio conceito árabe é um conceito construído artificialmente, não reconhecido propriamente por eles. Mas quem dominou aquela região, como França e Inglaterra depois, acabou apresentando esse conceito. Por ter essa origem tribal, eles se reconhecem primeiramente, principalmente, especialmente, a partir de suas ascendências tribais. Maomé, cujo nome árabe é Mohammed, vivendo no século VII, diz a tradição islâmica que um dia recebe uma visita de um ser celestial. Um anjo lhe aparece e tenta sufocá-lo e matá-lo. E ele não entende aquilo, volta para casa preocupado, fala com a sua esposa, que tenta consolar, dizendo: não, isso aí, será que é um demônio? O que é? Ele diz: não, deve ser um anjo, querendo lhe revelar alguma coisa. E ele tem um outro encontro com esse anjo, que se diz ser Gabriel, que Deus havia escolhido a ele, Maomé, para ser o último e o maior de todos os profetas, o selo dos profetas. Portanto, a partir daí, quando ele volta e narra aquela realidade, ele começa a receber estas chamadas revelações desse ser, que ele chama de anjo Gabriel. Ele era um homem analfabeto, ele não sabia nem ler nem escrever, e ele recebe a orientação de, recebendo essas instruções, depois reproduzir e recitá-las de cor. Daí vem o nome Alcorão, Al-Quran, que em árabe significa a citação. Nós aportuguesamos como sendo um nome só, né? Alcorão, e até colocando um artigo antes. O Alcorão, que fica uma redundância, na verdade, seria o Corão, ou a citação. Maomé, então, que experimentou esta realidade, passou um período recebendo revelações no ano 610. Depois, em 612, ele se dirige aos seus próprios compatriotas em Meca, pregando esta mensagem de reforma, condenando toda a idolatria e chamando o povo à volta ao único Deus, o vivo e verdadeiro, Alá. Ele tem uma rejeição da parte dos seus e foge de Meca para Medina, em 622. Lá ele consegue convencer algumas pessoas a respeito da sua doutrina, do que está pregando, e assim ele convence um grupo a voltar a Meca e a persuadir os habitantes de Meca a que de fato abandonem a idolatria e sigam a religião verdadeira, o Islã. E ele vem de uma maneira mais persuasiva, inaugurando assim o que é chamado da jihad, que nós normalmente conhecemos como guerra propriamente. Mas dentro da ideia do Islã é o seguinte: você deve chamar os pagãos, os infiéis, os incrédulos à conversão.
Se eles não vierem pela razão, você pode usar uma persuasão mais efetiva, forçá-los a virem, né, de maneira que eles não fiquem nessa idolatria. Então a jihad nasce dessa maneira. E assim Medina e Meca passam a seguir o Islã. Maomé segue a sua vida e vai cada vez mais aumentando o número de seguidores e de pessoas dispostas também a somar neste modo persuasivo. De tal maneira que o Islã, desde o seu nascimento, caminhava com argumentações e pressões, com favorecimentos àqueles que se convertiam, como desconto em impostos, isenção de alguns outros, e dificuldades àqueles que permaneciam na idolatria. Dependendo do contexto, uma pressão maior. No caso dos chamados povos do livro, que é como eles denominam, judeus e cristãos, alguma tolerância foi dada, inicialmente até a época das cruzadas, que basicamente era, vocês até podem viver a sua fé, no entanto o tratamento não era o mesmo. Se pagava impostos mais pesados, um imposto religioso lá, que era para quem é infiel, você tem que pagar para pegar no ser infiel, não é? E os cargos mais remunerados, melhor remunerados, então, ficavam então por conta dos muçulmanos. A expansão muçulmana foi vista, curiosamente, como positiva para alguns cristãos, especialmente os cristãos de grupos minoritários, de crenças heterodoxas, tidas como heréticas, e heréticas de fato, monofisistas, nestorianos, que recebiam uma forte perseguição por parte da igreja já majoritária, a igreja católica romana, como hereges, viram nos muçulmanos, foi o livramento de Deus. Também não aguentava mais aqueles católicos nos perseguindo. E no primeiro momento, eles receberam positivamente a presença dos muçulmanos. Ocorre que, com o passar do tempo, eles também começaram essas minorias cristãs, que agora a maioria já está seguindo o Islã, dentro do contexto do Oriente Médio, começaram a ser seduzidos pelas facilidades, cargos, salários e liberdades. E pouco a pouco, a presença cristã no Oriente Médio foi diminuindo, por favorecimentos políticos e econômicos, por um nominalismo muito grande, por casamentos, porque uma vez que o Islã consente que o fiel casa com até 4 mulheres, então as facilidades eram dadas, e essa foi uma das formas estratégicas usadas até pouco tempo atrás, quando havia ainda o Império Otomano. O muçulmano de posses casava com 4 mulheres, algumas delas cristãs, isso não importa, porque todo bem e toda descendência pertence ao marido, homem. E assim foi ocorrendo a islamização de todo aquele povo. O Islã foi a religião que acabou entregando para o povo árabe também um sentimento muito positivo, de autoafirmação muito grande. É inegado dos historiadores a contribuição que o Islã deu para a unificação dos povos árabes. Povos tribais, idólatras, que viviam disputando entre si guerras e tudo mais, com o Islã encontraram uma certa unidade. Do ponto de vista religioso, eles dizem, nós agora também temos profeta. Não é apenas a descendência de Isaac que tem profeta. A descendência de Ismael também tem profeta. Nós temos um livro sagrado também. Não apenas a descendência de Isaac tem, mas a descendência de Ismael tem um livro sagrado. Deus fala conosco na nossa língua, a língua árabe, que foi revelado todo o Corão. E o local. Agora eles têm também locais de encontros sagrados e de peregrinação. A verdade, queridos, é que isso passou a ser algo tão forte dentre os árabes, que, como deu para perceber com a visita que nós fizemos à região, uma das dificuldades encontradas para os cristãos, ou pelos cristãos, dentro do contexto do Oriente Médio, é separar essa identidade árabe de muçulmano. De tão confundido que isto ficou. Muitos cristãos, herdeiros da sabedoria greco-romana, tornaram-se tutores intelectuais de árabes e muçulmanos no início do nascimento da expansão islâmica. Eles eram tribais na sua maioria. E aí ocorre com o tempo a inversão. Porque à medida que crescia o Islã e que ele se estruturava em reinos, Império Abasta e coisas desse tipo, o ocidente cristão desmoronava. Com a queda do Império Romano, a invasão dos bárbaros, vocês bem conhecem da história aí, a estrutura que herdou ou que ficou foi a Igreja Católica Apostólica Romana, que preservou um pouco da sabedoria. E agora eram os árabes e muçulmanos que estavam florescendo. Os primeiros cristãos traduziram Aristóteles, Platão e Sócrates para o árabe,
e depois eles mesmos esqueceram, porque ao longo da Idade Média a maior parte da população cristã era analfabeta. Mas entre os árabes havia o estudo de filosofia, de aritmética. Os árabes muçulmanos construíram instrumentos que depois, voltando novamente para o Ocidente, foram usados como importantíssimos e fundamentais para grandes navegações. O astrolábio e coisas deste tipo. Então, o alvorecer do Islã trouxe consigo uma parte intelectual muito desenvolvida que eles receberam inicialmente dos cristãos quando ocorre esta inversão intelectual. O Ocidente passou a ser mais iletrado e o Oriente Islâmico ficou com conhecimento e requinte de filosofia e de pensamento. O cristianismo olhava para o Islã, via de regra, apenas como o conquistador ameaçador. E aqui é importante que nós entendamos que quando nós estamos falando na baixa Idade Média e na alta Idade Média, o cristianismo já havia se distanciado bastante daquele cristianismo bíblico, simples, podemos dizer, de certo aspecto, e relacional com Cristo Jesus. Aquela mixagem que houve entre fé cristã e projeto de cristandade acabou enxergando no Islã um opositor à altura, porque a religião islâmica sempre foi, desde o início, um projeto também de sociedade. Então você tinha um Ocidente com a religião cristã, católica, é verdade, mas a religião cristã, e um projeto de sociedade com reis, com domínios e tudo, se sentindo ameaçado por um outro grupo que é muçulmano, e tem um projeto de sociedade também, e de conquista. Conquistou o Oriente Médio. Imagina para esse cristianismo que é católico, que tem terra santa, peregrinações, olhar para aqueles, esses são os inimigos que tomaram a terra onde o nosso Senhor viveu e passou. E não só isso, com a expansão para o norte da África e depois ultrapassando o Estreito de Gibraltar, chegando à Península Ibérica, o cristianismo se viu cercado por islamismo de todos os lados. Qual foi a forma que o cristianismo olhou para o Islã? O gigante, opositor e ameaçador. Durante 700 anos, praticamente, não houve, 600 anos, não houve nenhum projeto significativo de tentativa de evangelização dos muçulmanos. Porque inicialmente era a tentativa da minoria sobreviver, que ia sendo sublevada por facilidades econômicas e sociais, e depois se tornou um embate de civilização. E depois, então, surgem as chamadas cruzadas, que vocês conhecem tão bem, que nenhum bem fez a esta relação entre Oriente e Ocidente, entre cristianismo e islamismo. Porém, entre os séculos 13 e 14, surge aquele que é considerado o primeiro missionário cristão aos muçulmanos. Um cidadão nascido em Palma de Maiorca, chamado Ramon Llull, em catalão, e que me chamou a atenção no primeiro dia que eu li sobre ele aqui, lendo História das Missões de Stephen New. Ele colocou da forma aportuguesada. E por que me chamou a atenção? Porque em português o nome dele é Raimundo Lúlio. E eu olhei e disse, rapaz, teve algum Raimundo que fez alguma coisa que prestava na história da igreja? E ali começou o meu interesse na evangelização de muçulmanos. Lendo Raimundo Lúlio, me tornei depois um especialista nesse cara, pesquisando sobre ele. Irmãos, a verdade é que desde o início do nascimento do Islã até hoje há um fosso entre o Oriente e o Ocidente, entre o cristianismo e o islamismo. Fletcher, que é um historiador, ele fala de uma mútua indiferença que há entre esses dois grupos. E aí agora a gente chega um pouco mais aqui, vamos ver se a gente consegue ouvir agora. ما نراه من صراع على الساحة الدولية ليس صراعا بين الأديان وليس صراعا بين الحضارات، إنه صراع بين النقيضين، إنه صراع بين زمنين، إنه صراع بين العقلية التي تنتمي إلى القرون الوسطى والعقلية التي تنتمي إلى القرن 21. إنه صراع بين الحضارة والتخلف، بين المدنية والبدائية، بين الهمجية والعقلانية. إنه صراع بين الحرية والقمع، بين الديمقراطية والديكتاتورية. إنه صراع بين حقوق الإنسان من طرف واغتصاب تلك الحقوق من طرف آخر. إنه صراع بين من يعامل المرأة كالبهيمة وبين من يعاملها كالإنسان. ما نراه ليس صراعا بين الحضارات،
الحضارات لا تتصارع، الحضارات تتنافس. يعني نفهم من كلامك أن ما يحدث الآن هو صراع بين الحضارة متمثلة في الغرب والتخلف والجهل متمثلا بالمسلمين؟ نعم، هذا ما أقصده. من الذي أطلق فكرة صراع الحضارات؟ أليس سامويل هانتنغتون وجاء يعني ليس بن لادن كما يقولون؟ أريد أن ندخل في الموضوع لو تكرمت. المسلمون هم الذين بدأوا بهذا التعبير. المسلمون هم الذين بدأوا صراع الحضارات. عندما قال نبي الإسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله ورسوله، عندما قسم المسلمون الناس إلى مسلم وغير مسلم ودعوا إلى قتال الآخرين حتى يؤمنوا بما يؤمنون، هم أثاروا هذا الصراع، هم بدأوا تلك الحرب، وعليهم أن يوقفوا تلك الحرب، أن يعيدوا النظر في الكتب الإسلامية والمناهج التدريسية التي بين أيديهم والمملوءة بالدعوة إلى التكفير وإلى القتال الكافرين. يقول أنه لا يسب عقائد الآخرين. أي حضارة في الأرض تجيز له أن يوصم بشرا بألقاب لم يختاروها لأنفسهم؟ مرة نطلق عليهم أهل البيت، أهل الذمة، ومرة يطلق عليهم أهل الكتاب، ومرة يشبههم بالقردة والخنازير، ومرة بالنصارى والمغضوب عليهم. من قال لكم بأنهم أهل كتاب؟ هم ليسوا أهل كتاب، هم أهل كتب. كل الكتب العلمية المفيدة التي بين أيديكم هي كتبهم، وهي نتاج فكرهم الحر الخلاق. بأي حق تشبههم بالمغضوب عليهم والضالين، وتأتي الآن لتقول أن عقيدتك أمرتك بأن لا تسب عقائد الآخرين؟ يا أخي، آمن بالحجر، ولكن إياك أن تضربني بها. أنت حر في أن تعبد من تشاء، ولكن لا علاقة لك بعقائد الآخرين، سواء آمنوا بأن المسيح هو الله ابن مريم أو أن الشيطان هو الله ابن مريم. اتركوا الناس في عقائدهم. اليهود خرجوا من مأساة، فرضوا احترامهم على العالم بعلمهم لا بإرهابهم، بعملهم لا بزعيقهم. البشرية مدينة بمعظم اكتشافات وعلوم القرن ال19 والقرن ال20 لعلماء اليهود. 15 مليون مشرد في العالم جمعوا شملهم ووصلوا إلى حقوقهم بالعمل والعلم. لم نرى يهوديا واحدا يفجر نفسه داخل مطعم ألماني، لم نرى يهوديا واحد يهدم كنيسة، لم نرى يهوديا واحد يحتج على ذلك بقتل الناس. حول المسلمين 3 تماثيل للإله بوذا إلى حطام. لم نرى بوذيا واحدا يحرق مسجدا أو يقتل مسلما أو يحرق كنيسة أو يحرق سفارة، ولكن وحدهم المسلمون يدافعون عن معتقداتهم بحرق الكنائس وقتل الناس وهدم السفارات. هذه طريقة لن تؤدي بهم إلى نتيجة. على المسلمين أن يسألوا أنفسهم ماذا يستطيعون أن يقدموا للبشرية قبل أن يطالبوا تلك البشرية باحترامهم. Ok, o que nós vimos aqui? Nós vimos que, na verdade, esta primavera árabe que está acontecendo, está sendo noticiada, não é uma realidade vivenciada externamente ou pressionada. Alguma coisa está ocorrendo, de fato, no mundo muçulmano. E o mundo islâmico como um todo não é como muitas vezes nós acabamos por imaginar, ou pensar uma realidade una. Há uma diversidade muito grande. Alguns estudiosos dizem que há uma diferença entre a realidade islâmica, a diversidade que há entre o islamismo e a diversidade que há dentro do cristianismo. Outros já veem uma semelhança. Desde o início, o Islã se vivencia em 2 grandes facções, os sunitas e os xiitas, que dizem respeito basicamente de um conflito sobre a autoridade dentro da tradição islâmica. Os sunitas são aqueles que creem que a autoridade repousa no texto sagrado corânico,
portanto, especialistas, teólogos do texto corânico é que teriam autoridade efetiva para conduzir o pensamento teológico e a vida das pessoas. E tem a sua expressão maior na Arábia Saudita, onde tem Meca, Medina e tudo mais. Porém, outros, logo depois da morte de Maomé, que não deixou filho homem, e isso deu uma certa dor de cabeça, imaginavam que a autoridade dentro do islamismo deveria vir sobre uma sucessão do profeta. E assim o tio dele, tio Ali, ou primo Ali, né, veio então a representar essa autoridade, e eles falam que esses imãs, que são autoridades, reportam uma descendência genealógica que remonta até a família de Maomé. Estes seguem não apenas o texto sagrado corânico, mas tem na própria vida de Maomé um exemplo de vida que deve ser seguida e imitado. Então, práticas de Maomé, vivenciadas no século VII, são tidas como o caminho da piedade para todo homem durante a existência da humanidade. A verdade é que com todo esse desenvolvimento tecnológico e tudo mais, a influência do mundo está aí. Países como o Irã, que são a representação do poder xiita, tem nas suas universidades mulheres também estudando, jovens do Egito e de tudo mais, ficaram descontentes com o nível de liberdade que eles tinham dentro do mundo muçulmano. A questão é, qual vai ser o resultado dessa primavera árabe? O que é que vai resultar de tudo isso? Porque estes países não estão mais abertos, propriamente, do ponto de vista religioso. A reivindicação não é liberdade religiosa, mas uma espécie de atuação democrática maior. Além desses dois grandes segmentos, sunitas e xiitas, há algumas facções ou seitas islâmicas também que se pulverizam. Há os sufitas, ou os sufis, que basicamente vêm da tradição turca, que não são árabes, os turcos não são árabes, e a gente diria que são os místicos dentre os muçulmanos, né? Que ficam esperando um contato místico com o próprio Alá. A Albânia, país para o qual nós nos dirigiremos pela graça de Deus, tem a versão Bektashi, que é o islamismo lá da própria Albânia. No entanto, qual é o nosso nível de conhecimento desta realidade? Quando pensamos em Islã, vem logo à nossa mente a realidade de que todo mundo é fundamentalista, terrorista, que vai colocar uma bomba e que vai explodir. Não é verdade? Você encontra uma pessoa assim e diz, rapaz, tem algum risco. Nós estamos amedrontados por esta realidade. Eu me lembro de ter recebido um treinamento com o Don McCurry, que é um missionário presbiteriano, academicamente muito competente. Eu não sei qual seminário que ele se formou, eu conversei bastante com ele, mandava e-mail, ele respondia, eu fiquei inquieto. Foi mais fácil ouvir algumas das coisas que ele ouviu quando ele disse da sua formação presbiteriana, e depois você apresentado como alguém com duas formações acadêmicas de doutorado, um doutorado pela universidade que ele se formou nos Estados Unidos e o outro por um lado do Paquistão, né? Defendido em Urdu, que é a língua paquistanesa. Eu falei, rapaz, pelo menos eu devolvi o que esse cara tem para dizer, né? E este homem se tornou hoje uma das maiores autoridades falando na evangelização de muçulmanos. Ele nos ressalta a importância de que nós temos que olhar uma diferença básica no islamismo. É o seguinte, uma coisa é você falar na teologia islâmica, do pensamento oficial, ditado pela Arábia Saudita ou da Universidade Islâmica do Cairo, uma coisa desse tipo. Outra coisa é o islamismo que é vivenciado pela população. Porque se nós achamos que a igreja evangélica brasileira é nominal, o que dirá do catolicismo? Se nós achamos isso com relação ao cristianismo, a verdade é que no meio islâmico o nominalismo é ainda mais forte, porque a própria adesão ao Islã é fácil, né? A classe de catecúmenos é bem mais curta, você basta recitar a recitação de fé básica que você é considerado um convertido ao Islã. Oriente Médio, quando falamos em Oriente Médio, o que pensamos? Uma mesma e una realidade. Não é. Cada país tem a sua realidade, a sua história, o seu desafio, até mesmo a estratégia melhor para alcançar e para atuar. Quando nós fomos ao Líbano, vocês vão ver um pouco adiante, a postura era uma. No país do Golfo, a postura era outra. Porque a maneira de relacionamento com os ocidentais e a própria vivência de fé muda em cada um desses lugares. Eu gostaria de mostrar alguns dados nesse sentido para vocês. Esse é o nosso projeto. Ok, vamos pensar em alguns dados aqui. Me permitam mover aqui para eu poder ficar mexendo aqui também. Nós, e aí eu tenho que partir de um dado geral, de evangélicos, né? Nós, como evangélicos, estamos distribuídos assim
pelo mundo. População em números absolutos. No Brasil, em números absolutos, já está entre as nações mais evangélicas do mundo. À medida que vai saindo do tom de amarelo para o tom de azul, vai diminuindo em números absolutos a presença evangélica. E você vê, tem os países do norte da América do Sul, mas cada população baixa também. O norte da África, um pouco lá no Oriente Médio, basicamente você tem uma presença menor. Povos que não ouviram o Evangelho, deixa eu passar para o próximo aqui. Religiões predominantes. Dá para se perceber uma concentração da maioria islâmica exatamente na região por onde o Islã se expandiu, desde o início. Ele nasce no Oriente Médio, se expande pelo norte da África. Na Europa, ele já deixou de ser maioria porque teve a expulsão de Granada, aquela coisa toda que a gente sabe da história, mas a região dos Balcãs tem 3 países de maioria muçulmana e o centro da Ásia ali. O percentual de cristãos evangélicos. Os evangélicos com relação à população mundial. Quanto mais escuro, menor. Você vê que há regiões do mundo que a presença evangélica é menos de 1%. Agora olha esse dado aí. Qual é a proporção da população por missionário? Nós temos um missionário para cada de 100 a 10 mil, de 10 a 20 mil, dependendo da cor. Então você vê que a distribuição da força missionária é desproporcional. Quando você compara o anterior com esse daqui, não coincidentemente, a região onde o Islã é maioria é a região que recebe a menor força missionária. Não é coincidência. Olha esse outro dado aqui. Para cada 1 milhão de pessoas que está seguindo a religião cristã, aí vai tudo, católico, evangélico e tudo mais, há 185 missionários enviados para tentar levar o evangelho de Cristo Jesus. De qualquer segmento. Aí você tem que ser tolerante. Aí é pentecostal, é batista, arminiano, tudo. Isso aí é evangélico. Tá aí. Para cada 1 milhão de judeus, 58 missionários. Para cada 1 milhão de pessoas que seguem religiões tribais, 50 missionários. Para ateus, 10. Outro, 9. Religião chinesa, 5,8. Hindu, 5,6. Budista, 5,2. Muçulmano, 2,73. Estes dados foram dados que falaram fortemente conosco quando nós estávamos fazendo treinamento para ir para o campo missionário. E disse por que o segmento que é hoje o maior segmento em números absolutos de resistência e oposição ao cristianismo é também o segmento que conta com a menor força missionária da igreja. Por quê? Certamente porque não é fácil. Surgiu o projeto do livro, nós concluímos Eliane está ali, né? Nós formamos juntos lá no CFM da PNT, só que eu já tinha feito o curso teológico, né? Ela está fazendo agora o curso teológico. Sobreviva. Então nós fomos recebidos em outubro, o nosso projeto foi aprovado para o livro, porque olha o que passou pela minha cabeça. Tá bom, servir na obra missionária, a maior carência é com o muçulmano, vamos para lá. Mas qual a experiência que eu tenho? Pastoreio de igreja, não é? Quando eu soube de um país que tinha igrejas cristãs, irmãos nossos, presbiterianos, precisando de apoio, porque tem igreja fechada, pronto, é esse o lugar, não é? Racionalmente falando, é perfeita a combinação, não é verdade? Aí marcamos, fomos recebidos na terça-feira. Na quarta-feira, a APMT houve o relatório do Leonardo e a Célia, que é aquele casal que está ali, que estão servindo no Líbano há 6 anos. E falando como é que está a situação depois da Primavera Árabe. Para vocês terem ideia, gente, quando eles chegaram lá, pouco tempo depois explodiu aquela guerra com Israel. Pela primeira vez na história do Estado de Israel, um grupo conseguiu impor alguma derrota a Israel. O Hezbollah sequestrou aqueles soldados e não foram vencidos. Isso para o mundo muçulmano foi um significativo. E eles tinham acabado de chegar no Líbano. Chegaram assim, olhando, ela falou, meu bem, a esquadrilha da fumaça, né? Aí o Leonardo falou, isso não é esquadrilha da fumaça não, isso é um míssil, né? Explodiu lá e tal. Muitos missionários abandonaram o país naquela ocasião, eles permaneceram. E assim eles ganharam a confiança do povo, ganharam a credibilidade e foram incorporados aos trabalhos lá da igreja libanesa. Só que, com a Primavera Árabe, a Síria começou a enfrentar dificuldades. E há um ditado lá no Líbano que diz que quando a Síria tosse, o Líbano espirra. Né? A Síria é muito maior com essa guerra que está ocorrendo. Por exemplo, alguns rebeldes saem da Síria e se refugiam no Líbano.
O exército da Síria simplesmente entra lá na cidade, procura e depois volta. Né? Se o Líbano é bem menor, não quer nem saber. E aí ficou difícil, estava difícil conseguir visto. Outra coisa, o país é democrático, mas aí eles... Então eles disseram o seguinte, olha, Raimundo, nós vimos o relatório ontem, a última família que tentou não conseguiu visto, então nós vamos fazer o seguinte, vamos manter um projeto para vocês do Líbano, mas a gente vai dar duas alternativas. Uma delas é você trabalhar com um missionário que a gente tem lá no Golfo Pérsico, trabalho de evangelismo secreto, que lá é proibido evangelizar. Tá. E a outra opção? A outra opção é começar o trabalho presbiteriano lá na Bósnia. Beleza, né? Amigos, né? Esse pessoal aí, eu fiquei torcendo para dar certo no livro, né? Aí, o que ocorreu? Fomos lá. Vimos um país dividido por facção xiita, sunita, baronita e tudo mais. Para vocês terem ideia, as cadeiras do parlamento são proporcionalmente igual à confissão religiosa da população. Tantos por cento de tal e tal. Nunca houve uma realidade de paz, de fato, no livro. A tensão lá é interna, disputa de poder, muçulmano, cristão, muçulmano sunita, xiita, toda aquela realidade. E nós batemos perto. Vocês estão percebendo que eu estou colarinho clerical, né? Porque ela diz, gente, mas não é perigoso? Ele disse, não, perigoso é desconfiar que você seja espião de Israel. Isso é perigoso. Então é melhor você já de cara dizer, olha, eu sou cristão, tem nada a ver com Israel e tal. O missionário para ir para lá, ele assume 3 compromissos. Honrar e defender a bandeira, o hino e tudo que representa o Líbano. Escarnecer, cuspir, execrar tudo que representa Israel. Né? E a terceira coisa é não perturbar o estado de paz religiosa no país. E é esta cláusula que pega quando algum tipo de tensão vier a existir. Mas é um trabalho oficial. Você faz junto com a igreja, com essa liberdade vigiada. O problema é que com essa tensão o visto fica mais difícil. Não é? E aí ficou complicado. Aí nós fomos naquela região do Golfo, que é o outro lado, secreto. Lá, o trabalho só pode ser feito secreto porque para o governo todos os nacionais são muçulmanos e é ilegal evangelizar os nacionais. Tem igreja. Por quê? Porque eles não têm mão de obra qualificada. Eles precisam de engenheiros, eles precisam de profissionais na área de computação, em diversas áreas. Então eles fazem algo semelhante ao Tratado de Windsor. Lembra que o Brasil fez com a Inglaterra? Herege protestante pode vir para o Brasil desde que cultuem nas suas igrejas, não tentem evangelizar os nacionais, não custam tempos com cada... Lembra disso? Eles fazem a mesma coisa. Vocês que são de outras religiões podem vir, desde que vocês só cultuem dentro desse quarteirão aqui e dentro desse local. Todo estrangeiro que não é muçulmano, que é cristão, seja católico, de que língua for, está tudo no mesmo quarteirão ali, junto. Chega o domingo, que não é domingo, que lá é sexta, por causa do feriado muçulmano, no final de semana lá é quinta e sexta, né? O pessoal vai para a igreja, lá. Mas se a igreja souber que alguém está tentando evangelizar o nacional, a própria igreja denuncia. A igreja. Porque eles assinaram o compromisso de que vão ficar ali, de que aceitaram a liberdade que o governo deu, desde que não evangelizem os nacionais. Tem uns missionários lá infiltrados. O missionário que está lá, ele nem o nome missionário usa porque é cognado, né, no inglês. Então ele usa uns cognomes lá, ele diz, olha, aquele ali é macarrão, o outro também é macarrão. Então eu conheci os 5 filhos de macarrão lá dentro, que tinham lá, né, dentro daquela realidade. Mas a igreja não sabe, porque eles desenvolvem o trabalho secreto. Aí eu olhando essas coisas pensando, rapaz, para eu vir aqui vai ser complicado. Porque se alguém colocar o meu nome no Google, vai colocar que eu sou pastor, trabalhei 10 anos, escrevi minha dissertação sobre a evangelização de muçulmano. Então a visita ficou muito claro para mim que no Oriente Médio não dava. Deixa eu abrir um parênteses aqui e falar para vocês. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, que está estudando, o que deu, eu já sabia disso, mas eu não queria acreditar. O Oriente Médio é um campo para profissional formado. Você que tem um outro curso universitário, é a plataforma de entrada para o mundo muçulmano. Você desenvolve um trabalho ou um projeto baseado na sua formação, que pela providência divina Deus lhe deu, não deu para mim, você que tem, mas deu para você, e você pode usar. Nós temos que olhar uma outra realidade. E eu quero mostrar isso também, para que vocês tenham uma noção da diversidade que há dentro do mundo muçulmano. A Albânia, que foi o país que nós acabamos fechando, não foi nem a Bósnia, que eu nem fui visitar a Bósnia, um país que foi dominado pelos turcos, foi evangelizado naquela região por Paulo I, o apóstolo Paulo, se tornou parte do cristianismo bizantino séculos depois,
Com a ocupação otomana, eles foram islamizados. Pelas mesmas técnicas, casa com um bocado de mulher, dá facilidade econômica e tudo mais, hoje a maioria é muçulmana. Depois o comunismo e tudo mais. Um país pobre, maioria islâmica, o cristianismo é ortodoxo, mas olha esse perfil. Esse é o povo que mora lá. Aquelas provavelmente sejam católicas, orientais, ortodoxas. Essas são adolescentes. Algumas delas muçulmanas. O senhor muçulmano. O prédio onde está o nosso trabalho, a base do trabalho é uma fundação, Fundação Presbiteriana Albanesa, lá em Tirana, na capital. Esses meninos, a maioria absoluta deles são muçulmanos. Está frequentando os trabalhos lá da família que já está lá. Isso foi um líder muçulmano que foi visitar. Que negócio de fundação cristã é essa aqui nesse bairro muçulmano? Ele quis conhecer. Foi lá, conversou com o Benito, o missionário nosso que está lá. Bateu uma foto junto com ele. O pastor, o líder dos pastores evangélicos na Albânia. Agora, olha a outra realidade. O filme Jesus Cristo, passado pelos evangélicos de lá em praça pública. Um dos pais que os meninos estão frequentando lá veio para o Benito e falou o seguinte: rapaz, eu gostaria de parabenizar pelo trabalho que você está desenvolvendo aqui. Eu sou muçulmano, não vou me abandonar minha religião, porque eu nasci nela, ela é a minha religião. Mas o meu filho melhorou depois que começou a frequentar o trabalho aqui. O seu comportamento mudou. Eu gostaria de dar parabéns para vocês pelo que vocês estão fazendo pelas crianças do bairro. E dizer o seguinte, que se ele quiser seguir esse caminho, ele tem autorização para seguir. Como é que a gente pensa isso no contexto do país muçulmano? E o nosso projeto vai ser cooperar para ver nascer uma igreja reformada lá. Não há nenhuma igreja reformada no país. Formação teológica, depois que aprender a língua, inshallah, né? Que não é árabe, viu? Já é melhor, usam caracteres ocidentais. E produção de material para essa atuação mais da minha esposa, traduzir coisas assim. Esse é o nosso projeto.